Fala, turma do canal do Luna, Vinícius Caxangá na área, simbora para mais um vídeo. Tô aqui para falar do esporte e o assunto de hoje é o atacante Barleta, que está de saída do Ceará. Um ponta, né, que o esporte já teve muito interesse e que pode reforçar o Leão nessa temporada de 2024. O presidente do esporte, Yuri Romão, mandou a real se o Barleta interessa o esporte e se o esporte vai fechar aí com o jogador, beleza? Eu vou estar mostrando aqui para vocês o que é que o presidente disse e explicando toda essa situação. Antes de mais nada, eu só peço para você deixar o like, deixa a tua curtida, clica aí no joinha para ajudar o canal a continuar crescendo, é de graça, ajuda aí. E se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, meu amigo. Qualquer novidade, tá? Qualquer informação, a gente vem aqui, seja eu ou Felipe Luna, e te atualiza. Então, deixa o like, se inscreve no canal e já vamos embora falar aí sobre o Barleta, né? O que é que o presidente do esporte disse sobre aí a contratação desse jogador? O Vinícius Calado, que é o repórter da Rádio CBN, setorista do esporte, faz aí um belo trabalho. Ele entrevistou o presidente do esporte, né, o Yuri Romão, e ele perguntou sobre o Barleta. Tá aí na tela. A pergunta foi o seguinte: o esporte tem interesse em Barleta, que está em litígio com o Ceará? O presidente do esporte respondeu o seguinte, e daqui a pouquinho eu explico a situação do Barleta com o Ceará, tá? Mas Yuri Romão disse o seguinte: se o atleta em algum momento estiver sem clube e quiser vir para o esporte, a gente pode querer. Depende do nosso comandante de campo chamado Mariano Sosso. Se ele achar que cabe, vamos conversar. E aí continua logo abaixo. Se ele achar que não deve, não vem. Tem uma excelente relação com o João Paulo, presidente do Ceará. Tudo que for a ver será em comum acordo entre esporte e Ceará. Não tomarei nenhuma decisão sem o Ceará estar de acordo e sem o professor Sosso achar que o atleta será interessante. Então, Yuri Romão, num primeiro momento, né, ele vai aí contra as informações que saíram. O Globo soltou essa informação, NE45, né, o Sistema Jornal do Comércio também, de que o Barleta estaria encaminhado para fechar com o esporte. Barleta que está de saída do Ceará. Mas o presidente Yuri Romão não assumiu que o esporte está encaminhado, né? Ele não vai por essa linha, ele vai contra isso, na verdade, e ele fala que o esporte pode ter interesse no Barleta se o jogador estiver sem clube, ou seja, se ele sair do Ceará, se de fato isso acontecer, tá? E daqui a pouco eu explico a situação do Barleta com o Ceará e também se o Mariano Sosso concordar em ter um jogador no elenco. Provavelmente, pessoal, se o esporte sugerir ao técnico Mariano Sosso, só se você gostaria de ter o Barleta, provavelmente ele iria querer. É um jogador que tem qualidade, é um ponta canhoto que hoje o esporte não tem, né? Só tem o Paulinho, que na verdade é da base. Então, Mariano Sosso não seria grandes problemas. O problema até então é a situação do Barleta com o Ceará, né? O Yuri Romão ele fala aí, se o atleta em algum momento estiver sem clube e quiser vir para o esporte, a gente pode querer. Então, essa possível vinda do Barleta para o esporte estaria condicionado, segundo Yuri Romão, ao atleta estar sem clube, estar livre no mercado, o que já dá a entender, né, nas palavras do presidente, de que o esporte não iria investir, né, na compra do Barleta. O esporte não iria desembolsar qualquer valor, porque o Yuri Romão é bem claro, se o atleta em algum momento estiver sem clube, certo? Então, a gente já consegue entender, pelo menos pelo que fala o presidente, que o esporte não vai investir, não vai comprar o Barleta ao Ceará. Muito menos, né, como foi dito, inclusive a informação desses portais que eu já citei anteriormente, de que o esporte poderia assumir a dívida do Ceará com o Corinthians, já que o Ceará comprou o Barleta ao Corinthians, né, por 6 milhões de reais. O Ceará pagou 2 milhões, restam 4 milhões a serem pagos. E, segundo informações, o esporte poderia assumir essa dívida, pagar 4 milhões ao Corinthians e ficar com o Barleta para ele, né? Caso uma possível negociação. Mas, pelo que a gente viu dessas palavras do Yuri Romão, isso não deve acontecer. E aí a situação do Barleta com o Ceará é o seguinte: o Ceará comprou o jogador, né, por 6 milhões, como já falei, ao Corinthians. Inclusive o Sport teve interesse em comprá-lo ano passado, né, mas o Ceará que efetuou aí essa compra. Só que, meus amigos, de fato, o Barleta pode deixar o Ceará, pode ficar sem clube no mercado. Por que que isso pode acontecer? Porque o Barleta ele acionou
o Ceará na Justiça do Trabalho, alegando aí atraso de pagamento, né? Referente a salário, direito de imagem, FGTS. Então, o Barleta, ele colocou o Ceará na Justiça e ele quer a rescisão do contrato, né? Se ele conseguir essa rescisão de contrato, e os advogados do Barleta de fato foram incisivos em dizer que o Ceará está devendo, e se realmente o Ceará estiver devendo, o Barleta deve conseguir essa rescisão, aí ele ficaria sem clube, né? E não seria essa parte financeira, né, um problema para o Sport contratar o Barleta, porque ele sem clube, querendo vir para o Sport, o próprio presidente do Sport já disse que o Sport pode querer, né? E aqui, cá para nós, se o Sport não quisesse o Barleta, o Yuri Romão já ia falar, a gente não quer, esqueçam isso, né? Não deixou essa possibilidade em aberto e, de fato, o Barleta pode conseguir essa rescisão com o Ceará. De momento, a informação que a gente tem é que o Barleta e os seus empresários, né, os seus advogados, na verdade, colocaram o Ceará na justiça. E aí, a justiça deu um tempo para o Ceará apresentar aí, né, a sua defesa. Então, tá um processo em análise, mas se de fato o Ceará não tiver pago esses valores ao Barleta, o que deve acontecer, como geralmente acontece, é ele conseguir essa rescisão e ficar sem clube, tá? Ele ficando sem clube ficaria próximo ao Sport. Então, a realidade, ela existe, tá? É uma realidade que pode acontecer, não é nada muito complicado não. De fato, o Ceará tá se complicando, pode perder o Barleta de graça e o Ceará, mesmo que perca o Barleta de graça, vai ter que pagar o restante aí dos 6 milhões ao Corinthians, tá? Ele não se livra dessa dívida não. Essa dívida não será repassada ao Sport. Se de fato o Barleta conseguir essa rescisão e vir para o Sport, né? O Sport iria adquirir o jogador de graça em definitivo. O que pega, meus amigos, é que surgiram informações no último dia, hoje eu estou gravando esse vídeo na terça, mas na segunda-feira, dia 22, surgiram informações de que clubes da Série A estão interessados no Barleta. Então o Sport teria concorrência, né? E aí, clubes da Série A interessados em contar com o jogador, já fica mais difícil dele vir para o Sport. Inclusive, eu andei dando uma olhada e um desses clubes pode ser o Red Bull Bragantino, tá? Que é de São Paulo, disputa o Campeonato Paulista, Série A, competição internacional. Então, se de fato for o caso do Bragantino ou qualquer outro clube da Série A estar interessado no Barleta, fica mais difícil a vinda do jogador ao Sport, né? Mesmo que seja por uma rescisão de contrato, ele fique livre no mercado ou não. Mas fato é que o Barleta está nesse imbróglio todo aí com o Ceará, né? Um imbróglio jurídico, e há essa possibilidade. O presidente do Sport foi fatídico ao dizer que há a possibilidade de contratar o Barleta, até porque o Sport teve interesse no jogador no ano passado, então ainda tem, né? Há a possibilidade, segundo o presidente do Sport, sem investimento, tá? Apenas se o atleta estiver livre no mercado e se Mariano Souza concordar, o que não deve ser aí um problema, beleza? Deixa o like aqui no vídeo, não esquece de deixar o joinha aí não, pô. Deixa a tua curtida de graça e ajuda demais. E comenta o que é que você acha dessa situação. Você gostaria do Barleta no Sport? Você queria ver o jogador com a camisa rubro-negra? Comenta aí se você queria ou não. Deixa a tua opinião. O like, se inscreve no canal. Forte abraço e até a próxima. Tamo junto, galera.